A paz de Jesus, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Nós vamos falar sobre a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né? Hoje é dia 27, quase dia 28. No dia 28 nós vamos terminar a primeira carta aos Coríntios. Então, no dia 29 nós vamos começar a segunda carta aos Coríntios, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma explicação básica aí. Bom, essa carta tem alguns poucos objetivos, como, por exemplo, falar dos falsos apóstolos e dos verdadeiros apóstolos. Também um outro assunto dessa carta é a autodefesa de Paulo. Paulo estava sendo muito acusado por um grupo de judeus cristãos, que logo depois que a primeira carta chegou na mão dos coríntios e Timóteo passou por lá, chegou esse grupo de judeus cristãos. E eles entraram em conflito, em concorrência com a evangelização de Paulo. Então, o objetivo central assim dessa carta é justamente falar sobre o apostolado, o verdadeiro apóstolo, aquele que faz sem cobrar, aquele que cobra para fazer, e também a sua autodefesa. Tá? Isso é o pano de fundo aí do conteúdo da carta. Também fala sobre a coleta, fala sobre algumas viagens, mas o tema central é esse daí. Tá? Ele estava sendo acusado por esse grupo de ser um falso apóstolo e pregar um falso Cristo. Por que esse grupo estava acusando Paulo de ser um falso apóstolo? Porque Paulo não tinha uma carta de recomendação. E esse tal grupo tinha essa carta de recomendação, então eles usavam isso para acusar Paulo. É lógico que isso causou aí um alvoroço na comunidade. A gente conhece, né, a comunidade, eu já falei na primeira carta, que a comunidade era bem heterogênea, tinha gregos e judeus, tinha pessoal de várias tradições, né, de religião que se converteram, tinha os pobres, os ricos, os livres, os escravos, os abastados, os necessitados. Então, era uma comunidade bem heterogênea. Na verdade, eram várias comunidades dentro da cidade de Corinto, né? Eu falei que Corinto era uma cidade muito grande, de 500 mil habitantes, mais ou menos. Então, era uma comunidade, uma igreja, né, de Corinto, difícil de manter a unidade, e Paulo, então, se esforça para isso. É por isso que ele fala, ele escreve essa carta para manter a unidade das comunidades. Inclusive, ele fala, né, não impondo a sua autoridade, mas ele coloca, usando assim expressões como tristeza, alegria, como consolação. Ele não usa assim justiça, dever, direito. Então ele usa a alegria, a tristeza para tentar comover as pessoas. Na verdade, ele não quer vencer uma discussão, né? Ele não quer vencer uma batalha. Na verdade, ele quer convencer. Por quê? Porque vencer implica em derrotar alguém. Convencer é vencer com o outro. Então a ideia de Paulo não é colocar mais lenha na fogueira ou aumentar a rivalidade ou provocar divisão, tendo os vencedores e os perdedores. Não. A ideia de Paulo é manter a unidade. Então ele tenta convencer ao invés de vencer. Isso para a gente é também uma mensagem, né? Que nós busquemos convencer e não vencer. Porque quando a gente vence, automaticamente alguém é derrotado. E nós somos muito mais
que vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso a importância de buscar convencer, né? Convencer os outros, convencer as pessoas, através do testemunho de vida, através da prática do amor, através do exercício do amor. É importante convencer. Em casa também, né? Com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, busque convencer e não vencer. A gente vai ganhar pouquíssima coisa tendo na nossa casa um vencedor e um monte de derrotado. Mas a gente vai ganhar muito tendo em nossas casas vencedores em comum. Convencer é a palavra-chave. Tá bom? Então é isso mais ou menos que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. São 13 capítulos. Então daqui 13, 14 dias, né? Porque nós vamos começar depois amanhã, a gente está lendo, terminando a segunda carta aos Coríntios. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe, boa leitura.